pra ser forte, foi um erro meu. Retiro SAF Online 2025. Apresentação: Ana Maria Prado. Realização: Confederação Nacional de SAFs. Embasado em elogios, aplausos, qualidades, ilusão de quem é adulto, mas... Vamos apresentar os nossos queridos que irão participar agora da mesa de conversa, conversando e edificando vidas, com o mesmo tema, conforme leu a nossa querida Leila. Trata-se do reverendo Luiz Otávio Nogueira Gomes, pastor há 14 anos, vinculado ao presbitério de Brasília Sul e há 10 anos na PMT. Ele foi missionário junto com a sua esposa no Panamá por 6 anos e agora está na Itália com o projeto Renascimento para plantar uma igreja na cidade de Novara. Então, seja bem-vindo, reverendo Luiz Otávio, não é? Também nosso pregador da madrugada, Deus o abençoe ricamente, juntamente com o seu colega. Nosso reverendo José Emiliano da Cunha, pastor da Igreja Presbiteriana Belas Artes, presidente do Presbitério de São Vicente. A nossa querida Silvia Vação deve estar muito feliz, não é, pastor? Secretário presbiterial para o trabalho feminino do mesmo presbitério e presidente do Sínodo Litoral Paulista. Com a palavra, nossos 2 pastores citados. Deus abençoe os senhores ricamente. Tem 1 hora para os senhores, tá bem? Quando faltar 10 minutinhos, eu vou aparecer na sala. Amém? Ok, é um prazer muito grande estar com vocês. Agradecemos a oportunidade oferecida pela Confederação Nacional de SAFs, especialmente na pessoa de Ana Maria. É um prazer muito grande poder participar desse momento aqui, desse bate-papo. Espero que, na nossa forma de ver, na simplicidade da nossa caminhada, possamos ser bênção também na vida da SAF em todo o Brasil, participando desse momento tão especial. Muito obrigado, Ana, também me apresentando. Obrigado, pastor. É uma alegria a gente estar participando aqui da conferência, do acampamento. É uma alegria participar e que ideia fantástica, né? Ter esse tempo, usar a plataforma, né? Usar as redes sociais. E que Deus, né, seja louvado, né, e que possa falar no coração de cada um de nós, né, com essa conversa, com esse bate-papo, e eu fico muito feliz, né, só colocando algo muito pessoal. Carnaval pra gente sempre é muito alegre, porque foi no acampamento de carnaval que eu conheci a Janete, já tem algum tempinho, foi em 97, o acampamento da minha primeira igreja lá do Rio de Janeiro, Igreja Presbiteriana da Gávea, então, aquela correria de mocidade, e então a gente, cada carnaval, mais um ano de conhecer, né, que a gente se conhece. Então é só isso que eu queria comentar também. Já que ele falou em carnaval, o carnaval também marca a minha vida, porque foi num retiro de carnaval que o Senhor me chamou. Depois de alguns anos afastado e longe do caminho, Deus me trouxe de volta e, para mim, sempre tem uma lembrança muito forte também nesse fato. Prazer, Luiz Otávio, conhecê-lo, estar contigo nesse bate-papo, e seja um momento aí gracioso para nós e oportuno para todos, né? Sim, muito obrigado, pastor. Também um prazer, uma alegria conhecê-lo. E queria aqui propor aqui com base no texto, né, um roteiro para a gente conversar e ouvir a palavra do Senhor, e é um desafio para nós, né, pastor José Emiliano, porque depois dessa mensagem, reverendo Rosser, né? Sobrou pouco para a gente falar. É verdade. E ontem foi domingo, no sábado, eu participei, eu estive compartilhando sobre a mesa de conversa também, no mesmo tema também, o reverendo Chiu, o reverendo Ronaldo também, e aí eu falei, uau, como é que vai ser? Mas aqui é um bate-papo pra gente, né, conversar, e o Senhor vai falando, né, o Senhor que vai conduzindo, sim. Mas, pastor, eu estava pensando aqui nesse texto, né, e até conforme o reverendo Rosser leu também, o texto, o capítulo todo, né, e desde quando a Ana Maria nos convidou, né, convidou o senhor, convidou a mim também, eu fiquei com um tema riquíssimo, né, e um texto maravilhoso. E eu fiquei pensando nessa questão, como o reverendo Rosser até falou, acho que a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, que
Deus tinha colocado no coração, sobre essa restauração, né? Deus restaurou o amor de Pedro, restaurou o ministério de Pedro, restaurou a fé de Pedro, né? E quando eu olhei nesse texto, e quando a presidente Ana conversou, ela falou esse tema, eu fiquei pensando na questão de amizade, ela falou sobre amizade. E a partir desse texto, como é que Jesus, ele resgata, como o reverendo Roster falou, essa relação de amizade com Pedro, né? Isso me chamou muita atenção. E aí três momentos aqui que eu pensei que a gente pudesse conversar, pastor, e a primeira que me veio à mente é que o amor, né, Jesus, nesse momento, ele quer conversar, porque ele ter essa conversa com Pedro, quer restaurar a relação com Pedro, e porque ele sabia tudo que Pedro tinha enfrentado, inclusive a negação, a traição. Então, a preocupação, o estado de espírito de Pedro, ele devia estar muito triste, muito arrasado depois da morte. Jesus já tinha aparecido, né, 3 vezes, diz o texto, a terceira vez. Mas eu creio que quando Jesus procura Pedro, ele pensa em uma restauração completa, não só da vida de Pedro no ministério, mas dessa amizade, essa relação. Pedro devia estar muito triste, muito abatido, né? E primeiro elemento dessa restauração, desse resgate que Jesus vai ter com Pedro, se refere à preocupação, ao cuidado. Jesus olhava para Pedro, né, essa situação que ele estava, a negação, a tristeza, ele queria voltar para o trabalho, como o reverendo Roster falou, ele queria voltar para o trabalho dele, queria voltar a pescar, não tinha pego nada, e Jesus querendo restaurar Pedro. Então, a primeira manifestação desse amor de Jesus para Pedro, e acho que para todos nós, esse resgate, essa restauração, vem através da preocupação, do cuidado. E como é que a gente percebe isso no texto, pastor, que eu vejo, né, que Deus vai guiando? Repara que a gente às vezes pensa a preocupação, não, amigo, né, aquele que ama é que ele está preocupado. Então, olhando para o senhor aí, pastor, acho que eu estou um pouquinho preocupado com o irmão. Não sei se o irmão, o que está passando, como é que está a saudade, esse calorão no Brasil, como é que está a igreja. Muitas vezes a gente olha para as pessoas, não, eu estou preocupado com você. Então a gente olha para a Ana Maria, deu uma tossida ali, você viu? Estou preocupado com a garganta da Ana Maria, estou preocupado. Na nossa igreja, na nossa realidade, a gente manifesta, não, vou orar por você, estou preocupado. Então é algo, né, natural dos nossos relacionamentos, como irmãos, na igreja, essa preocupação, esse cuidado. Então, a gente vê que isso vem de Deus, é o amor de Deus na nossa vida, o olhar com relação ao outro, né? Mas vamos olhar para o texto, como é que Jesus se preocupa para restaurar, resgatar Pedro? Me chama a atenção lá no começo, que Jesus, no versículo 4, vai falar que ele surge, né, no clarear da madrugada. Jesus se preocupa, Jesus antecipa, a gente está preocupado, quer orar, como é que você está, mas Jesus, essa preocupação de Jesus é um pouco mais completa. Jesus busca na madrugada, Jesus pergunta se eles tinham comida, versículo 5, né? Vocês têm comida aí? Porque Jesus chegou cedinho, queria o quê? Queria tomar café com eles, queria estar junto deles. Então ele pergunta, vocês têm alguma comida aí, alguma coisa para a gente comer? O que os discípulos falam? Não temos, madrugada não pegamos nada. E aí Jesus fala o quê? Não, então, joga a rede agora nessa posição, joga desse lado. Versículo 6 diz isso, né? Joga ali naquele lado e vamos ver o que acontece, né? Jesus já sabia, né? E foram tantos peixes, 153, né? Interessante a conta, né? Grandes peixes, né? 153 grandes peixes, né? Diz a palavra de Deus, né? Então, eles veem aqueles peixes todos, né? Jesus indica, eles começam a puxar, a rede começa, não rompe a rede, mas eles querem trazer a rede para perto, para a praia, para trazer. Então, o que chama atenção nesse texto, né? E aí, quando eles chegam, trazendo os peixes, versículo 9 vai dizer que quando eles chegam ali em terra, já tinha o quê? Brasas, já tinha um foguinho preparado, já tinha um pão ali, já tinha um peixe. Então, isso me chama muita atenção, pastor. Essa preocupação de Jesus com Pedro. Pedro já estava, né, triste, já tinha traído, não tinha pego nada, queria voltar a pescar, não pegou nada, os peixes, sem peixe nenhum, e Jesus vai até ele e chega cedo, pergunta porque ele quer estar junto, pergunta se tem comida, e ele providencia comida, né? Não tinha comida, mas ele providencia comida, e providencia também o fogo, o fogão ali já estava preparado. Me chama muita atenção isso, essa preocupação além, como Jesus vai além na preocupação com Pedro, e assim conosco também, pastor. E o elemento comida, né, ele é sempre aconchegante, né? Sempre gera uma oportunidade de um bate-papo, de uma conversa, de uma aproximação.
normalmente nós comemos com quem nós temos certa liberdade, né? Sim. Até quando você vai para um restaurante, um lugar e outro, ou no aeroporto, alguma coisa assim, não é sempre que você entra numa mesa e senta. Mesmo que esteja com carência de espaço ali, a gente tem aquele cuidado para não atingir ou não adentrar numa limitação que pertence ao outro, né? Mas quando você tem a liberdade, você senta junto, alimenta junto, partilha. Então, a refeição ela sempre é um momento de intimidade, de proximidade, de comunhão, né? A gente percebe isso na pessoa de Jesus, no seu ministério e na nossa vida pessoal também o tempo todo, né? Jesus sempre proporcionou e sempre participou de eventos onde havia comida, né? Ou jantares, ou encontros, ou piquenique, ou multiplicando pão. Ele sempre tinha esse elemento da comida, porque gera facilidade de entrosamento, de comunhão, de presença. Então, a gente percebe isso aqui também, Jesus providenciando algo incomum, onde eles se sentiriam tranquilos, à vontade, mesmo que depois chamando Pedro mais à parte, conversando um assunto que talvez para Pedro fosse tão delicado, né? Tão vergonhoso, depois de ter negado Cristo 3 vezes. Agora Cristo chama e pergunta para ele também 3 vezes, tu me amas? Né? Então, eu sabia que aquele encontro ali tinha algo mais, né? E Jesus providencia esse momento tão livre, tão tranquilo, tão solto, para que ali, no momento da refeição, eles pudessem se abrir, conversar e se aproximar desse ambiente de comunhão, né? Sim. Jesus ia tocar num assunto com Pedro muito complexo. Ele ia restaurar Pedro, né? Então, para restaurar, ele prepara um terreno. Ele vai antes, ele chega cedo, ele quer alimentar, para justamente no momento difícil, Pedro tá mais solto, como o senhor falou, pastor, mais tranquilo nessa comunhão. Então, o cuidado de Deus, o preparo de Deus, precede uma conversa difícil, precede um momento que a gente vai enfrentar um desafio, uma luta. O cuidado de Deus é até anterior. Jesus prepara o terreno, Jesus se antecipa, traz a comida, isso me chama muita atenção, né? E até eu queria até trazer um exemplo, pastor, aqui de algumas experiências nossas, essa conversa, né? Há pouco tempo, nós estamos aqui na Itália, chegamos aqui vai fazer 5 meses. E foi a chegada no campo missionário, pastor, sempre é complexa, né? Porque são os vínculos, né, que a família tem, no nosso caso, os filhos também, né? A gente tem que chegar numa terra com língua, preparar a chegada, apartamento, e é tudo novo para a gente. Sim. Mas aqui na igreja que a gente tem congregado, a gente está aqui para plantar uma igreja numa cidade que chama Novara. Já existe uma igreja presbiteriana na cidade de Legnano, pastor, onde o reverendo Humberto Ariza, né, já está aqui, essa igreja já tem mais de 10 anos, né, é linda, uma igreja bem estabelecida, então a gente tem congregado ali, mais ou menos 1 hora, aos domingos a gente tem ido ali. Mas nos chamou muita atenção que no primeiro mês que a gente chegou em praticamente outubro, então nessa igreja tem umas irmãs também latinas, do Peru e do Equador, e nós ficamos 6 anos no Panamá. Então a gente tem um pouco tem 6 anos, né, conhecendo bastante ali, o espanhol, a cultura latina, e assim que a gente chegou, essas irmãs ficaram felizes, que bom, a gente pode falar espanhol também, aqui a gente ouve na igreja italiano e português, mas agora tem gente que fala bem espanhol, e logo depois foi o aniversário do nosso caçula, o Tiago. E ele, pastor, foi o que mais sentiu. A chegada dele, os amigos que deixou no Brasil e no Panamá também, para ele estava um pouco... Deus tem cuidado muito do coração dele, mas a chegada para ele foi um pouco complexa. Então, ele fez aniversário no comecinho de novembro. E nós comentamos, essas irmãs, pastor, foi uma bênção. Elas convidaram a gente para um almoço, a gente foi para a casa do pastor, um dos pastores da igreja de Legnano, e elas não, a gente vai preparar um almoço peruano para vocês. Um almoço latino, um polho, né, um frango. Então teve um refrigerante que é muito comum no Peru, e fizeram também, compraram, aqui tem algumas comunidades peruanas, tem alguns restaurantes peruanos. Não, a gente vai nesse restaurante, que é o melhor restaurante peruano, e nos chamou muita atenção, que no almoço éramos 3 famílias, né, os 2 pastores e nós, e essas irmãs, latinas, 5 irmãs. Nós sentamos na mesa, eles não deixaram a gente fazer absolutamente nada, não sei se vocês vão ficar na mesa, a gente vai trazer toda a comida, teve sobremesa, trouxeram uma tortinha para cantar parabéns para o Tiago. Pastor, a gente comeu um exemplo, talvez um exemplo pequeno, né, mas para nós foi tão representativo,
Foi algo tão pro Tiago, aniversário dele, e também essa comunhão, essa alegria. Então, é só um exemplo que eu queria trazer, que foi um cuidado da igreja de famílias aqui que a gente não conhecia. Durante 2 ou 3 semanas que a gente conhecia eles, fizeram todo esse cuidado, esse preparo. Foi algo muito especial. Eu queria só trazer esse exemplo para nós também, para nossa conversa. De fato, essa mudança de cultura, às vezes, gera um choque, né? E uma dificuldade de integração, de assimilação, uma aterrissagem mais tranquila, né? Sim. Mesmo dentro do Brasil, de um lugar para o outro, a gente experimenta isso quando muda de campo, né? Não é sempre que a gente se adapta tão rapidamente. E quando temos filhos pequenos ou adolescentes, né? Geralmente o choque é meio forte. Experimentei isso também numa das minhas mudanças de campo. Um dos filhos teve grande dificuldade em se entrosar e se ajustar, e depois, com o tempo, pela graça de Deus, foi tudo bem, né? Mas esse é um choque, né? E nada melhor do que, como você tem partilhado aí, uma boa amizade, né? Para nos ajudar a sermos acolhidos, acomodados nessa situação nova, né? Precisamos sim desse apoio, e é o que Jesus fez aqui, né? Não tratando logo de cara do problema que traria talvez alguns constrangimentos para Pedro, mas acolhendo com alimento, com bate-papo, bem solto, repetindo o filme, né, como o Roster colocou, né? Já tinha acontecido isso antes, lá no começo do ministério, e talvez quando eles viram Jesus dizendo, olha, joga de novo do lado direito, alguém já pensou, eu já vi esse filme, isso já aconteceu, né? Então, esse modo de quebrar o gelo, de aproximar os discípulos, né, certamente foi extremamente importante. Então, com certeza, a amizade é uma das bênçãos maravilhosas que Deus colocou à nossa disposição, para o ser humano de forma geral, mas de uma maneira tão especial nessa comunhão do povo de Deus, né? Sim, sim. E tem um outro exemplo também, eu vou ficar falando dos exemplos aqui, porque como Deus, né? Teve uma experiência muito interessante que a gente passou também, reverendo, lá no Panamá, porque com relação a justamente essa questão do preparo, do cuidado, como Deus antecipa as coisas, né? Lá no Panamá, na época que nós chegamos, não tinha igreja presbiteriana, então era a primeira igreja no país. Então, a gente, os primeiros anos, as reuniões sempre eram, né, no ambiente familiar, na sala de casa, aquela coisa de plantador de igreja, né, pastor, sabe? É natural, acontece, né? Então, mas aí a gente tinha as reuniões e a gente começou a orar muito pelo aluguel de um espaço próprio da igreja. Depois de 3 anos, o aluguel, a igreja pôde alugar esse espaço. Mas 1 ano antes de alugar um espaço lá no Panamá, a igreja recebeu uma doação de muitas coisas, de cadeiras, de mesa, de mobília, de computadores, de impressora, de aparelho de telefone. Foi algo impressionante. Então, 1 ano antes, a gente brinca, né? A gente conta essa história, a gente brinca, a noiva, né? A igreja recebeu o enxoval 1 ano antes. Por quê, pastor? Como é que foi essa história? Lá no Panamá, teve um brasileiro que foi para o Panamá para começar uma empresa. Então ele começou a empresa, ele até chegou a vender um apartamento, um imóvel no Brasil, e foi para lá para começar essa empresa. Ele abriu a empresa, instituiu legalmente a igreja, contratou funcionários, a empresa começou a funcionar, mas deu um problema a empresa, ele teve que fechar a empresa, porque um parceiro de outro país não fez a parte dele. Então ele abriu a empresa e logo depois teve que fechar. Ele tinha comprado tudo aquilo. Então ele soube por uma irmã dele, que tinha um missionário presbiteriano, a irmã dele de uma igreja lá de Brasília, entrou em contato conosco. Quando está acontecendo isso, ele tentou vender, né, para recuperar o gasto, a pessoa fechou com ele, não, vou comprar, mas aí acabou em cima da hora, não quis, furou, não desistiu da compra. Então, ele entrou em contato conosco e falou, a situação é essa, tem toda essa mobília da empresa e que eu queria, então, deixar para a igreja. E foi muito interessante porque tudo isso estava no depósito. Então, a gente não tinha muita ideia do que tinha ali, estava tudo em sacos fechados, né? Então, durante 1 ano, nós ficamos pagando esse depósito e depois, quando a igreja pôde alugar o espaço próprio da igreja, a gente viu a qualidade, as mesas, né? Até hoje está lá, na Igreja Presbiteriana do Panamá. Então, é um exemplo também que para nós foi muito forte, pastor, porque foi algo mesmo, né? Começando a igreja e uma doação tão fantástica,
de cadeiras para a igreja, foi incrível, assim, como antes Deus prepara, Deus cuida, Deus está lá na frente, vê, assim como Pedro, né, ia tocar no assunto delicado, ia restaurar Pedro, né, não vamos preparar o terreno antes, e Deus faz isso com as nossas vidas, Deus A faz isso o tempo providência de todo. Deus, né? A providência de Deus sempre é cuidadosa para antecipar as questões que o seu povo precisa, né? Mesmo quando a gente acha que não tem uma saída, Deus está trabalhando e no momento certo apresenta a mesa farta, né? Exatamente. E a nossa vida isso acontece também. Nas igrejas, né? Quem não tem uma experiência, né? Às vezes a gente fica querendo tanto que Deus, uma bênção, alguns, não, cadê o amor de Deus, né? Deus já está amando antes, né? No seu levantar, né? Mas a gente às vezes fica tão imediatista e deixa de ter aquela dimensão desse amor mais amplo de Deus, essa preocupação, não preocupação de olhar assim, não, acho que vou orar por você, claro que é bonito, é uma expressão bonita, né? Mas essa preocupação vai além, essa preocupação de Jesus com Pedro foi algo fantástico, né? Sim. Não é apenas idealista, né? Mas ela é ativa, né? Ela antecipa as coisas, e Deus toma a iniciativa, e quando menos se espera, ele está fazendo acontecer aquilo que é do plano dele, né? E o exemplo da vida de Pedro é fantástico, que nos enche de possibilidade de perceber essas nuances do cuidado e da presença, do amor de Deus zelando pelo seu povo. Sim, sim. E aí, pastor, passando aqui continuando aqui, um segundo momento aqui que Pedro, além desse preparo, Jesus preparou, né? Jesus chegou cedo, Jesus deu os peixes, né, na rede para pegar, preparou ali o fogãozinho, mas o amor, além dessa preocupação, o amor de Jesus que a gente vê aqui com Pedro e conosco também, na nossa vida, esse amor tão maravilhoso, esse texto é tão profundo, né? É um amor que, além de se preocupar e cuidar, é um amor que toca em feridas. Essa amizade, né? Essa amizade é uma amizade que vai em aspectos difíceis, complicados, que a gente precisa ouvir, que a gente precisa considerar, que a gente precisa refletir. Então, como é que a gente vê aqui no texto, né? Jesus por 3 vezes pergunta, né? Pedro, você me ama? Por quê? Porque ele tinha sido traído 3 vezes. 3 vezes Pedro tinha negado, né? Então, às vezes a gente pensa em amizade, né? Que também perpassa tanto esse texto, né? Como é que é a nossa amizade? A gente às vezes se preocupa, né? Mas a gente também, amigo é aquele que a gente conversa sobre tudo, né? E às vezes a gente acha que amigo é só para festa. Não, amigo é celebração. A gente tem amigo, a gente vai medir os amigos pelos convidados, né? Pela alguma reunião que a gente faz, então tem um monte de gente, é muito amigo, mas será que o amigo é aquele que só quer saber da festa, da alegria, de comer junto, mas e aquele lado da amizade em que você tem aquela preocupação mais profunda? Não, quero realmente, não isso. Desculpa, pastor, Reverendo José, isso aí eu preciso conversar com o senhor. Essa parte aí, ó, desculpa, vamos conversar. Será que a gente faz isso? Será que a gente tem ou a gente só quer festa? Não, isso aí é o problema dele com Deus, isso aí não, isso é muito difícil, é isso que ele está atravessando, não quer se envolver. Talvez isso aconteça, Jesus não. Jesus perguntou. Por quê? Porque Jesus sabia que Pedro precisava dessa libertação. Né? Não, vamos seguir aqui, já ressuscitei, vamos seguir agora, e, enfim, mas tinha que tocar em assuntos delicados, né? Mas a verdadeira amizade é aquela que tem coragem de confrontar o amigo, né? Exatamente. De levantar as questões que precisam ser melhoradas, trabalhadas, a questão do perdão, né? Então, se o amigo é só para festa, se o amigo é só para o momento de alegria, não participa do momento de tristeza, da dificuldade, do confronto, do ajuste, essa amizade é uma amizade superficial e interesseira, né? Mas a verdadeira amizade, ela tem a coragem de enfrentar os desafios junto com o amigo, né? Aí a pessoa de Jesus é cheia disso. Você vê no caso de Lázaro, ele era amigo de Lázaro, né? E ele enfrenta as dificuldades que tem, as distâncias que tem e vai em busca da ressurreição do seu amigo, né? A relação de Davi com Jonatas, enfrentando as perseguições de Saul, as oposições e os riscos, né? O verdadeiro amigo, ele se doa, mesmo com dificuldade, para socorrer, para abençoar, para restaurar esse amigo que precisa de amparo, né? Se a amizade é superficial, ela só vai buscar interesses outros, né? Mas uma verdadeira amizade, ela é mais profunda. Por isso que canta a música brasileira, né? Amigo é coisa para se guardar,
né? É, Parte de 7 chaves, porque é difícil ter amigo, né? sim, Amigos profundos, amigos que realmente compartilham na vida, te sustentam na hora da dificuldade, é difícil. Alguém já disse que, no máximo, a gente consegue, ao longo da vida, encher as 2 mãos de amigos. Temos colegas, temos irmãos em Cristo, temos pessoas próximas, mas amigo é algo mais difícil. E nós que trabalhamos na área da liderança, eu li certa feita um material sobre liderança, e um dos proponentes lá dizia que o líder geralmente é um homem só. Não tem muitos amigos, não tem em quem se apoiar, não tem a quem, muitas vezes, correr, pedir um socorro, um ombro amigo para chorar junto, né? Às vezes ele passa os seus maus momentos sozinhos, e quando a gente encontra, então, um amigo, alguém que a gente pode abrir o jogo, confiar e ser correspondido nessa amizade, né? É coisa valiosa. Sim. E aí vale a pena a gente perguntar, isso é amizade? Se a amizade é só de coisa boa, que a gente precisa de amigos, a gente precisa de pessoas para conviver, para apoiar, para levantar. Mas às vezes a gente acha que a amizade é só festa, né? Jesus, essa amizade, né? Jesus quer restaurar essa amizade por causa desse amor com Pedro. Sim. Jesus ama Pedro de uma forma completa, então ele quer tocar em assuntos difíceis, ele quer restaurar, ele quer trazer vida, né? É mais do que... A gente acha que a amizade é só companheirismo, coleguismo, não. A amizade é fruto de um amor completo. Amor que restaura, amor que toca em situações difíceis. Como o senhor pastor falou, pastor, às vezes a gente não tem amigos, a gente quer uma vida, a gente busca uma vida solitária, porque com quem que a gente vai saber? Com quem que a gente vai conversar? O amor de Jesus é um amor completo. É claro que a gente sempre busca a Deus, mas na nossa realidade, na nossa liderança, será que às vezes tem competição? Às vezes não quer tocar no assunto, porque é difícil, vai trazer dor, vai trazer dificuldade. E permita trazer um outro exemplo também, isso também foi muito claro, pastor, lá no campo missionário, nós conhecemos um senhor chamado até Jorge, isso a gente fala Jorge, né? Jorge, ele chegou na igreja e ele se dizia presbiteriano, ele era venezuelano, ele é venezuelano, aí morou muito tempo nos Estados Unidos, tinha filho nos Estados Unidos, mas ele congregava, mas ele tinha sido batizado em igreja católica, então ele começava, e ele queria participar da ceia, e a gente estava no campo missionário, e a gente queria ser muito didático, não, com essa questão, a igreja começando, né, então, e ele estava muito animado, muito feliz com a igreja, porque ele passou muito tempo ali, não sabia que tinha igreja presbiteriana no Panamá, então a gente começando ali, ele encontrou a igreja, começou a fazer amizade conosco, muito simpático, ele mostrava fotos dos netinhos, né, e os filhos estavam desviados, ele queria trazer os filhos para a igreja, mas, né, na vida pastoral a gente está sempre diante dessas dificuldades, dessas conversas difíceis, mas a gente tem que encarar, a gente tem que enfrentar. Então, eu tive que conversar com ele, né, olha, enfim, a gente tem que conversar em assuntos, e ele não aceitava, não, mas por que eu tenho que ser batizado de novo? Então, a compreensão do batismo dele já mostrava, né, essa necessidade desse passar por profissão de fé, por conversar mais. Então, são assuntos delicados que a gente tem que tratar e tocar o tempo todo na nossa vida pastoral. Ele, no primeiro momento, ele não aceitou, ele ficou assim um pouco ofendido, ficou chateado, mas com o tempo ele foi voltando à igreja e voltou a congregar, mas são assuntos que a gente tem que tratar, né? Isso faz parte de abordar assuntos difíceis, né? Sim. É necessário, exatamente, a gente ter a coragem de enfrentar esses momentos, né? Mas como fez Jesus aqui, de repente, abrindo para um ambiente mais aconchegante, uma amizade mais próxima, né? De repente, até como Jesus fez um bate-papo, um almoço junto, para a pessoa se sentir acolhida, né? Mas é indispensável que a gente trate as coisas, de fato, com a seriedade que merece e que precisa, né? Caso contrário, a pessoa nunca vai se corrigir, nunca vai se colocar numa situação de acerto e de ajuste na vida, se alguém não for franco, se alguém não trouxer de maneira clara a necessidade diante da pessoa, né? Então, é extremamente importante que essa conversa apareça, que esse amigo tenha coragem de se colocar diante
da problemática que surge, no intuito de corrigir, de ajudar, de orientar, né? A gente vê vários exemplos na Escritura também de confrontos, né? É Paulo com Barnabé, é Pedro com Paulo, lá naquele contexto ali de Gálatas, é Paulo com outras lideranças, né? Então, o confronto ele é inevitável. Agora, é importante que a gente faça sempre isso com amor, com zelo e com uma comunhão, uma amizade que não deve ser quebrada, por ter dito a verdade, por ter trabalhado um ponto difícil, né? Mas trabalhar aí com essa liberdade de uma amizade segura, firme, que ajude a pessoa a se ver de maneira correta na sua caminhada depois, né? Sim. E aqui no próprio texto a gente percebe isso também, né? Embora o reverendo Rosser não explorou, e eu também não parei para explorar o texto aqui, mas você vê o confronto final ali, quando Jesus pergunta, aliás, o João pergunta, e quanto a esse? Né? Ou, aliás, Pedro pergunta, e quanto a esse, que é o João? O que vai acontecer com ele? Só eu que estou levando uma fechada aqui? Só eu que estou sendo enquadrado? O que vai acontecer com ele, né? Então, Pedro tentou jogar a questão ali, e Jesus foi simplesmente claro, em poucas palavras, não te importa. Né? Foi franco, incisivo na questão e fechou o assunto. Né? Então, às vezes, a pessoa que está no bate-papo, no confronto ali, ela precisa, às vezes, ter esse tato, né? De trabalhar as questões de forma incisiva, de forma contundente, mas de forma também respeitosa, carinhosa, de modo que o outro não se sinta diminuído, né? E coitado do Pedro, já estava se sentindo tão para baixo, né? Não podia ser diferente com ele, tinha que ser tratado de fato como Jesus tratou, né? Apacenta as minhas ovelhas, vem cá, eu quero você comigo, né? Então, esse trazer para perto, para Pedro, fez toda a diferença, certamente marcou toda a vida e o ministério dele, né? Quando Jesus pergunta, Pedro, você me ama? Acho que a gente está diante de um texto muito profundo que fala a restauração. Qual é o amor de Jesus? Qual é o amor que nós temos por ele? Qual é o amor que Deus tem por nós? Amor de preocupação, amor que toca em assuntos difíceis, se não é um amor assim, amor só quando tudo está bem. Aquela questão, aquele amor que não é um amor verdadeiro, completo. Qual é o amor que nós temos por Deus? E aí, quando a gente olha o amor que ele tem por nós, o amor de restauração, de vida, restaurar o ministério, restaurar a fé, como o reverendo Rosser também tão bem falou, né? Um amor que tem que tocar no pecado, que tem que tocar na nossa vida. A gente quer um amor, não, mas não toca nessa área da minha vida, não, isso aqui tá tudo tão bem, estou tão bem na igreja, tão bem com minha, isso aqui não. O amor de Jesus, você me ama mesmo, você me ama profundamente, olha o amor que eu tenho por você. É isso que Jesus, de alguma forma, está ensinando a Pedro, ensinando a cada um de nós, né? Sim. E essa nossa época sociocultural desse tempo nosso é uma época assim muito delicada, né? Para você chegar e confrontar alguém, falar a verdade, porque geralmente as pessoas se vitimizam muito, as pessoas se colocam numa posição de defesa, de coitadinhos, né? E a gente, às vezes tem que ter esse cuidado para abordar a questão de tal maneira que a pessoa não se limite, não se diminua tanto, né? Mas é um momento difícil, às vezes, porque até como você vai falar e o que você vai falar importa muito, né? Então, as pessoas têm essa tendência de se vitimizarem, de se colocarem numa categoria diferente ou mais fraca, ou já partir para uma ideia de um preconceito, você está me colocando numa situação, né, de discriminação. Assim, às vezes é complicado isso, né? Um momento assim, de fragilidade da seriedade com a própria vida, né? As pessoas não querem ser confrontadas. Quando você fala aí da questão de Jesus confrontar Pedro, né? A questão do pecado tem que ser trazida à tona, às vezes, né? E até na própria pregação, hoje em dia, é um assunto não bem-vindo, né? Quando você aborda a questão do pecado, aborda a questão da culpa, aborda a questão até de um risco de perdição eterna para o cidadão que está ouvindo a tua mensagem ali, não é uma mensagem muito bem-vinda, não é bem acolhida, né? Mas nem por isso devemos nos omitir de colocar a verdade, de confrontar a pessoa com a necessidade que ela tem, né? Sim, aí parece que é um amor vazio. Qual é o amor de Deus, né? Deus é amor, tudo é amor. Então a gente começa, então o que é amor? Tudo é amor, nada é amor, né? Então a gente está falando desse amor que toca nesse assunto, por quê? Para chegar aonde? Para chegar no perdão.
né? Jesus pergunta, tu me amas? 3 vezes, tu me amas, tu me amas, tu me amas. Apacenta, apacenta, apacenta. Então a gente vê a expressão, né, de Jesus, ele preparou, ele tocou na ferida e restaurou, para quê? Para chegar no perdão. Então a gente vê, quando a gente olha para o texto também, o texto vai caminhando, né, e fala, apacenta minhas ovelhas. E o que mais chama atenção é que essa restauração de Pedro leva Pedro, Jesus coloca Pedro em posição de liderança, apacenta as minhas ovelhas, os meus cordeiros. Jesus está investindo Pedro, está dando a responsabilidade, né? Colocando Pedro um papel assim grandioso, sabendo que ele negou 3 vezes, sabendo que ele tinha se afastado, sabendo que tinha dado as costas, né? Apacenta, eu quero você na liderança. Eu quero você cuidando das minhas, são minhas, mas você vai apacentar. Isso é tão bonito, essa restauração completa, esse perdão, algo tão maravilhoso, é tão difícil perdoar, mas Jesus, né, ele preparou, ele tocou, restaurou e confiou. Às vezes, o que é perdoar? Perdoar é não lembrar. Ok, não lembrar, mas Jesus vai além. Ele aponta para o futuro. Aquela pessoa que tinha negado 3 vezes é a mesma que vai apacentar, que vai ser líder da igreja, que vai ser instrumento de libertação, de cura, de pregação. E pregador foi Pedro, né? Escritor também, né? É impressionante. Eu me lembro de ter visto uma definição de perdão, isso lá nos idos de 80 e alguma coisa, né? Mas a pessoa falava que perdoar é devolver ao outro o direito de fazer parte da sua história, né? Então, é trazer de volta a pessoa para a mesma comunhão, para a mesma vivência e ter o espaço ali de volta para participar da vida. E é o que Jesus faz com Pedro, né? Podia ter tratado Pedro de uma forma mais dura e deixado Pedro, quem sabe, meio que reprovado para o ministério, crente, mas reprovado para o ministério. Mas não, Jesus traz ele de volta. Apacenta as minhas ovelhas. Aqui é o teu lugar. Eu te treinei para isso. Né? Então, esse trazer de Jesus para o ministério, para Pedro, certamente marcou toda a sua vida. Né? E nós vamos ver depois, lá no finalzinho da carta de Pedro, quando ele fala convocando os presbíteros para cuidar do rebanho, né? Não com bravura, não com interesses próprios, mas com mansidão, com zelo, com carinho. E a gente vê esse Pedro, um homem enérgico, né, sanguíneo, né, explode com facilidade, mas agora, no final da vida, um homem totalmente transformado, dócil, dado para apacentar o rebanho do Senhor. Né? Muito bom ver isso. Me lembro dos tempos de Ibel, lá pelos idos de 1981, 82, eu fiz Ibel. E eu tive que pregar um sermão de prova lá, certa feita. E eu, assim, menino novo, 22 anos, não tinha experiência nenhuma de pregação, né? Mas eu quis fazer um sermão biográfico e trabalhei Pedro. Né? Então, olhei para a vida de Pedro ali, na minha simplicidade da época, sem muito conhecimento, e hoje também não tenho muito também não, né? Mas ali na época eu me lembro de ter criado uma estrutura de homilética, né? Pedro, uma pedra bruta, Pedro, uma pedra quebrada, e Pedro, uma pedra polida, né? Então, eu trabalhei essa caminhada na vida de Pedro, assim, né? E a gente vê, no final da vida de Pedro, como ele era um homem totalmente mudado, né? Com amor, com zelo, com carinho, com cuidado doutrinário e bíblico na vida dos seus. As suas cartas testemunham isso, né? Então, assim, o trabalho que Jesus fez, o trabalho que Jesus fez teve um efeito e uma produção de fruto maravilhosa, né? Sim, um pescador, né, tem uma passagem que fala que não era assim, não tinha muita instrução, ele termina a vida escritor. Sim. Ele é escritor, um teólogo, né, e um pastor, sim, né, a carta dele é muito bonita, né, muito pastoral, né, pensando essa transformação é linda, né. Sim. Maravilhosa, né, e tudo porque Jesus teve esse cuidado de reaproveitar o caído, né. Sim. E às vezes na caminhada nossa, eu já vi alguém, não me lembro se foi o Russell Shedd ou um outro colega, que falou que a igreja muitas vezes é um dos piores exércitos que existem, porque ela vai deixando os seus feridos para trás, né? E acontece com uma certa frequência, né? A pessoa é machucada, é ferida, e às vezes simplesmente fica para trás, e outros tomam o seu lugar, e a vida continua, e aquele indivíduo machucado vai ficando, né? E a igreja precisa cuidar disso. E é o que a gente vê Jesus olhando para Pedro. Até o Rosser falou uma coisa que me despertou na hora, né? Era a terceira vez que Jesus encontrava com os discípulos.
aparentemente, pelo menos no que se registra no texto bíblico, ele não tinha falado com Pedro. Né? Como é que estava o coração de Pedro, sabendo que ele era alguém tão próximo, tão íntimo de Jesus, e agora Jesus ressuscitado nem sequer tinha falado com ele ainda. Né? Ele já estava se sentindo para baixo, porque tinha errado, já tinha desanimado, queria voltar para a pesca, abandonar tudo, se sentindo realmente deplorável. E Jesus, então, chama Pedro de volta e restabelece a amizade, a comunhão e, acima de tudo, o pastorado dele, né? Então, essa atenção de não deixar o ferido para trás, né? Mas de buscar o ferido e cuidar dele. Então, isso é algo maravilhoso, né? Só o evangelho que pode proporcionar isso, né? Maravilha. Sim. E é um texto tão rico, né? É uma narrativa, né? Um evento, mas é tão profundo, né? Profundidade do que deu, o cuidado de Jesus com Pedro, o resgate, né? Esse amor, é uma coisa tão diversa, tão profunda, é impressionante, né? A transformação de Pedro. Aí, acho que a gente olha um texto maravilhoso desse, o que Jesus faz e fez, né? E faz na vida dele, nas nossas, né? A gente pensa em nós. A gente perdoa, a gente deixa para trás, né? Não, mas assim mesmo, me deu tanta dor de cabeça. Ah, pastor, aquela pessoa me deu tanta dor de cabeça, vamos olhar para frente, porque agora a pessoa, será que a gente perdoa, a gente vai atrás, a gente procura? Acho que, às vezes, a nossa, sendo muito franco também, talvez a nossa dificuldade de perdoar seja a dificuldade da gente perceber a grandeza do perdão de Deus conosco. Quando a gente alcança, quando a gente percebe o que Jesus fez com Pedro, ele fez com cada um de nós. Faz com cada um de nós. E a gente talvez não consiga visualizar tanta coisa que Deus o prepara, tocar em ferido, o cuidado, investir, nos colocar em posições, né? Então, a gente a gente olha para o outro, condena, critica, não, mas aí não perdoa. Diz que perdoa, mas não traz de volta aquela definição muito boa que o senhor trouxe para o seu chat, não investe de novo na relação. É impressionante, né? Será que a gente tem feito isso ou não? Muitas vezes a gente fala de perdoa, mas não quero muito perto mais, né? Perdoa, mas se manter distância. Então, na verdade, o perdão de Jesus vai além do que esse perdão tão mesquinho, tão fraco, que às vezes a gente exercita, né? É um perdão que restaura, que acolhe, que cria um novo espaço de convivência. Tem certas circunstâncias que são muito difíceis, né? Para nós, seres humanos, de repente, trazer de volta e dar o mesmo espaço, né? Imagina uma mulher traída, né? De tantas formas, com violência, e de repente convertida, entende que tem que perdoar o marido, mas vai dar o espaço de novo para um homem violento na vida dela. Então, assim, tem circunstâncias que são muito complexas, né? Mas a regra geral é essa, né? O perdão precisa acolher, precisa criar um novo espaço de convivência, né? Sim, é muito complexo. Nas nossas experiências também, até igreja, pastores, né, liderança, a gente enfrenta também, às vezes, questões muito complicadas, dá um espaço, pessoas que você não esperava. Tem um salmo, né, que fala, né, aquele mais próximo, né, como é que eu perdoo aquela pessoa mais próxima, foi do seu seio, né? Amigo íntimo, que comia do meu pão. Levantou não é fácil. O calcanhar, é isso mesmo, né? Já passei por algumas situações de revés assim no ministério. Você tem 14 anos, eu estou com 30 anos de ministério, né? Então, aqui e ali, a gente já vivenciou algumas experiências que, pelo menos naquele momento, foram muito amargas, muito difíceis, né? E, pela graça de Deus, as coisas mudam depois e existe restauração, né? Mas, às vezes, o momento em si é difícil, é pedregoso, é um terreno ruim de caminhar com ele, né? Até que se restaure e se transforme tudo isso. Mas é o grande desafio do Evangelho, né? E o grande modelo nosso é o próprio Senhor Jesus, né? Ele que foi humilhado, ele que foi afrontado, foi desprezado, foi negado, procura aquele que o traiu, né? De certa forma, Pedro também traiu Jesus. A gente usa muito essa terminologia para Judas, né? Mas é uma traição, né? O que Pedro fez foi uma traição. E Jesus traz de volta, acolhe, perdoa, insere de novo na comunhão, na comunidade dos pastores. Então, é um momento difícil, mas ele precisa ser feito, né? Sim. Essa dificuldade, né, como o senhor falou, traz dor, é difícil,
machuca. Algumas pessoas até têm uma dificuldade, né? Tem uma raiz de ressentimento, né? Tem umas pessoas que são assim, né? Mais amarguradas, mais magoadas, tem aquela dificuldade, né? Mas como você acabou de falar, pastor, você acabou de falar, é a graça. É a graça. Sim. Só pela graça. Então a gente não consegue, então vamos buscar a graça. Por quê? Porque mas é difícil demais para mim e para Deus. E com a gente também não é traidor, não. A gente estava morto, a gente não foi resgatado, a gente não foi cuidado, a gente não foi amado, a gente não foi tratado, mas a gente esquece, né? A gente não tem essa dimensão. O papel do filho pródigo é a nossa história, né? Sim. Não temos como achar que somos o irmão mais velho, o bonzinho, certinho dentro de casa, né? Pelo contrário, o pai mostrou que ele também não era muito certinho ali, né? Mas às vezes a gente tem essa tendência de querer ser o irmão mais velho, né? Sempre lá do pai, sempre ali, sempre correto, e a gente tem as nossas defesas para isso, né? E quando, na verdade, nós tínhamos que vestir os mulambos do filho pródigo e falar, eu sou um pecador, né? Tem misericórdia de mim, me aceita pelo menos como um serviçal, né? Eu tenho uma experiência interessante, viu, reverendo? Eu, quando fiz Ibel, eu fui para o campo trabalhar como evangelista. E fui para o Mato Grosso, trabalhei lá 6 anos como evangelista. E nesse período de trabalho e vivência ali, antes de ir para o seminário, eu tive uma situação que eu tinha tudo para ir para o seminário, estava tudo certo e tal, mas o presbitério era muito grande na época, era um presbitério só para o estado todo, né? E eu tive lá a minha dificuldade em conseguir que o presbitério me enviasse ao seminário. E quando o presbitério me disse não, mas eu já era casado, tinha o meu primeiro filho já com meses, né? E de repente o presbitério me disse não, mas ao mesmo tempo mandou outros 3 meninos para o seminário. E eu me senti, poxa, eu estou como evangelista, trabalhando há tanto tempo aqui, e eu não sou reconhecido e tal. Eu me senti ofendido com aquilo, né? E acabei pedindo demissão da função de evangelista e tentei a vida de outra forma e tal. Fiquei machucado por um tempo. Mas não durou muito, pela graça de Deus, pela bondade do Senhor, né? O coração foi quebrantado de novo. E eu me lembro que, eu não sou um grande poeta, né? Mas eu me lembro que na época eu fiz uma poesia em cima desse fato, né? Um servo arrependido serve. Então, eu trabalhei um pouco essa... Não vou falar poesia aqui, até porque eu não lembro dos meandros todos da minha fala ali naquele texto, né? Mas eu procurei trabalhar isso comigo mesmo, né? Poxa, eu deveria ter ficado firme, deveria ter me comportado, quem sabe, melhor, mas agora, quebrantado, arrependido, eu ainda sirvo, eu ainda posso, eu quero voltar. Né? E, pela graça de Deus, Deus foi abrindo portas e me conduziu de volta aí, fui para o seminário depois e estou aí na caminhada. Deus é sempre esse Deus maravilhoso, restaurador na nossa vida. Né? Sim, como restaurou Pedro, né? Vai restaurando cada um de nós, com esse amor, né? Ele pergunta, ele prepara, toca e perdoa, nos coloca em posições tão maravilhosas, né? Verdade. Restaurados. Não é, Ana? Tu me amas? Sim. Pois não, senhora Ana. Está sem microfone. Está sem, Ana. Não, pode fechar aí às 9 horas. Podem dividir aí 3 minutinhos cada um para as considerações finais. Ok. Mas é isso, reverendo. Então, voltando, né? A graça de Deus é maravilhosa para conosco a cada momento, né? E mesmo que algumas experiências marquem mais e vinculem mais a nossa vida, né? Mas é o tempo todo, é cada dia, o Senhor sendo esse Deus maravilhoso. E essa pergunta temática que foi trazida aí pela Confederação Nacional é maravilhosa, viu, Ana? A gente tem que perguntar isso todo dia para nós mesmos, né? Tu me amas? Eu tenho correspondido a esse amor tão maravilhoso, tão grande do meu Salvador por mim? Eu tenho, de fato, quebrantado meu coração e me voltado para Ele? Ou eu tenho sido, às vezes, aquela pessoa que se acha, né? Que consigo fazer, consigo me virar e resolver as questões, e muitas vezes a gente não vai naquela dependência tão carente ali aos pés do Senhor, né? Reporto rapidamente aqui ao Salmo 131, que é um dos pequenos salmos da Bíblia que me enche de carinho com isso, né? Como uma criança desmamada nos braços de sua mãe, assim é minha alma para contigo. Esse deveria ser o nosso declinar da vida perante o Senhor, cada dia, né? Uma criança carente, dependente, ali nos braços da mãe, sabendo que a provisão e cuidado vem de lá.
E assim é o Senhor para conosco. Ele é o nosso provedor, nosso cuidador e o que restaura a nossa caminhada dia a dia. Né? Pois não, Rafael? Pastor, não, palavras lindas para um desfecho fantástico. Essa pergunta, né? Tu me amas, né? Às vezes a gente acha que a gente já é capaz, que a gente quer fazer tanta coisa, a gente está fazendo, mas é aquela perguntinha, a gente podia, toda manhã, né? Ser despertado com essa pergunta: você me ama? Você lembra do cuidado? Você sabe que eu preparei sua vida para chegar até aqui? Você sabe que eu perdoei, Jesus veio para nos salvar. Você percebe o meu amor por ti? Na posição que você está, na sua vida, na liderança da igreja, onde você está, no seu ambiente, na sua vizinhança, para ser um missionário, ser uma pessoa que testemunha. Como é que é esse amor? A gente tem gente que é tanto, né? Não, ama o que eu estou fazendo, né? Mas a gente tem olhado todo o amor de Deus por nós, como é maravilhoso, como restaura, né? O que Jesus fez com Pedro foi tão maravilhoso, que é algo tão fantástico, né? Ele faz conosco da mesma forma, vai cuidando. E onde é que está o nosso amor por ele? Onde está, né? Será que está nesse preparo? A gente tem se preparado, a gente tem que cuidar da relação com Deus, a gente tem que cuidar de outras coisas, a gente tem pedido perdão, a gente tem procurado viver uma vida de santidade, ou não, isso é de menos, né? A gente tem investido na responsabilidade que Deus dá com ovelhas, amigos, pessoas da nossa família que não são crentes. Nós temos também pastoreado no sentido de apontar, refletir o amor, a glória de Jesus nos relacionamentos. Como é que tem sido nosso amor, né? Que texto maravilhoso, né? Que tema maravilhoso, Ana. Fantástico. A questão que se levanta, né? O que temos feito por amor a Ele ou por amor a nós mesmos, né? Quando a gente vê a igreja de Éfeso lá em Apocalipse, era uma igreja fantástica. Quem não queria uma igreja daquela? Operosa, trabalhadora, discerne doutrinas, repele o erro, uma igreja assim fantástica na sua dinâmica eclesiástica. Mas Jesus fala: tem, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Estava fazendo tudo por amor a eles mesmos, mas não em amor a Jesus. Então, às vezes, a gente pode cair nesse erro também, né? De acostumar com a vida eclesiástica, com a vida religiosa e fazer por amor a nós mesmos e não por amor ao Senhor. Tu me amas? Sim. Como se fosse uma obrigação, alguma coisa assim, natural. Não é natural, é sobrenatural. É um amor completo, um amor maravilhoso, né? Temos respondido esse amor ou não? Sim. Obrigado, pastor. Foi um prazer conhecê-lo e estar contigo nesse bate-papo, viu, Reverendo? Muito bom. Uma alegria. Abençoando e prosperando a obra dele aí através de vocês. Amém. Você também, pastor. Muito obrigado. Uma alegria conhecê-lo. Pensar ser forte foi um erro meu. Retiro SAF Online 2025. Apresentação: Ana Maria Prado. Realização: Confederação Nacional de SAFs. Embasado em elogios, aplausos, qualidades. Ilusão de quem é adulto, mas ainda não cresceu.